Fala galera da Imersão Previdenciária. Hoje eu vou trazer aqui um tema que é bastante pertinente para as contribuintes individuais e seguradas, facultativas, contribuintes facultativas da Previdência Social. Hoje nós vamos tratar sobre a possibilidade de efetuar um recolhimento de forma trimestral que muitas vezes salva a possibilidade de requerer o benefício de salário maternidade junto à Previdência Social. Essa informação ela é muito válida, porém essa estratégia é pouco utilizada por profissionais da área. Você, principalmente segurada, contribuinte, você deve requerer a informação de um profissional previdenciarista antes de tomar qualquer decisão, de pensar que não tem direito ao benefício ou de ouvir informação de algum vizinho, amigo. Você tem que procurar sempre o profissional. Somente ele poderá lhe dar o parecer correto com base na legislação e todas as mudanças que ocorreram, principalmente de 2019 para cá na legislação previdenciária, através da emenda 113 de 2019. Mas neste caso aqui, nós vamos falar principalmente, então, na possibilidade de efetuar esse recolhimento para não incorrer no erro de perder a concessão do benefício. Para quem não sabe, o salário maternidade ele é um benefício previdenciário, ele está previsto no artigo 71 da Lei 8.213 e ele é destinado para gestantes, adotantes e para aquelas que cometeram aborto, porém não de forma criminosa. Este benefício tem uma duração de até 120 dias, pode ser requerido até 28 dias anteriores à data do parto. Nós vamos dar um exemplo aqui bem prático, que talvez você que está me assistindo já se encaixe nesse exemplo, ou conheça alguém que passou por isso e muitas vezes deixou de requerer o benefício por pensar que não teria direito à concessão do mesmo. Vamos dar um exemplo do caso da Dona Maria. A Dona Maria descobre em 31 de março agora de 2022 que estava grávida já há 2 meses. Porém, ela não vinha recolhendo para a Previdência Social já fazia mais de 2 anos. Logo, a data do parto está prevista lá para o início de novembro, final de outubro. Ela pensa que não terá direito, porque ela sabe que uma contribuinte individual e um contribuinte facultativo, ele tem uma carência mínima para obter este benefício, ou seja, a carência é o número mínimo de contribuições que essa segurada precisa atingir antes do parto. E ela sabe que a lei dispõe que ela precisa ter no mínimo 10 recolhimentos. Se ela pensar que de outubro, que já vai ser a data prevista para o parto, e ela já está no final de março, entrando em abril, ela não conseguirá contribuir, mesmo pagando todos os meses, ao ponto de somar 10 recolhimentos. Mas logo ela sabe que poderá, então, procurar um advogado previdenciarista. E esse advogado previdenciarista, que está bem por dentro da legislação previdenciária, ele vai verificar que, contribuindo mensalmente, ela não atinge o tempo necessário até a data do parto, mas que ela pode efetuar o recolhimento trimestral. E o recolhimento trimestral, ele tem que obedecer os trimestres civis, ou seja, janeiro, fevereiro e março, abril, maio e junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, são 4. E ela tem que obedecer. Ela não pode escolher por conta que agora ela vai pagar os meses que ela achar, que são o trimestre que ela formou, e a Previdência vai acolher essa tese dela. Ela tem que obedecer esses prazos, principalmente de vencimento das guias. E outro passo importante antes de efetuar esse tipo de recolhimento é estar atento ao Código de Pagamento. O Código de Pagamento ele é fundamental para que o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o sistema do INSS, faça a leitura correta da estratégia que ela está tomando. Ou seja, ela descobriu no dia 31 de março que estava grávida há 2 meses, do dia 1º de abril a 15 de abril, ela pode efetuar o primeiro recolhimento referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, em um único recolhimento só. Bom, aí tu vai me perguntar, mas Thiago, esse recolhimento não vai ser considerado como contribuição em atraso? E contribuição em atraso fora do período de graça não conta para carência, não é isso que tu diz sempre aqui no vídeo? Neste caso específico, cumprindo essa determinação legal, esses 3 recolhimentos pagos em uma única parcela não serão considerados como contribuições em atraso, porque tem um código, tem uma previsão legal específica para isso. Então, ela já vai ter somado 3 recolhimentos até aquela data. Depois, ela vai pagar abril, maio e junho. E qual é o vencimento? De 1º a 15 de julho. Depois, ela vai pagar julho, agosto e setembro. E qual é o vencimento? De 1º a 15 de outubro. E depois, ela vai pagar outubro, novembro e dezembro. Vencimento 1º a 15 de janeiro de 2023. Ou seja,
assim, com essa estratégia, ela vai somar os 10 recolhimentos até a data do parto e poderá obter um benefício de salário maternidade no valor de R$ 1.212, que corresponde ao salário mínimo nacional de hoje, durante 120 dias. Tá, mas ela não pode pagar um valor maior e obter um benefício de valor maior? Neste caso da contribuição trimestral, ela fica impedida, pelo dispositivo legal da lei, de efetuar um recolhimento acima do mínimo. Agora, se ela se planejar, se ela tivesse previamente planejado no momento que fosse ter o filho, ela poderia sim, de fato, fazer contribuições estratégicas nos últimos 12 meses para elevar a média das contribuições e logo essa contribuinte individual ou essa contribuinte facultativa poderia obter uma renda com base de 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição dela. Mas isso é na hipótese em que ela se planejou antes de ter o filho. Na maioria das vezes isso não ocorre, nem sempre a gente está preparado. E o filho é uma bênção e ele não surge muitas vezes de um planejamento. Mas a gente precisa andar com o regulamento embaixo do braço, porque a informação traz benefício, a desinformação gera prejuízo. Outro requisito importante, que é possível saber, né, necessário saber neste caso, é que os recolhimentos, neste caso da contribuição trimestral, podem ser para o contribuinte individual sobre uma alíquota de 20% ou 11% sobre o salário mínimo, e para o contribuinte facultativo pode ser uma alíquota de 20%, 11% ou até mesmo 5% sobre o salário mínimo. 5% se esta segurada se enquadrar como uma contribuinte facultativa de baixa renda, aquela dona de casa que tem até determinado X de renda familiar e está cadastrada, com cadastro atualizado no Cadastro Único de Informações Sociais, né, de baixa renda, que é conhecido como CAD único. Então, nessa hipótese, pagando tanto a alíquota de 20%, 11% ou 5%, a renda mensal inicial do benefício será de um salário mínimo, 1.212. Na hipótese da perda da qualidade segurada, o artigo 27A da Lei 8.213 traz a possibilidade dessa segurada recuperar sua condição. Ou seja, como eu disse lá no início, a segurada empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa, esta tem a seu favor que a condição de segurada inicia a partir do exercício da atividade remunerada. Logo, o artigo 26, inciso 6º da lei, diz que é dispensado o número mínimo de contribuições. Ela não precisa ter essas 10 contribuições anteriores ao parto. Para ela, não existe essa carência mínima que é exigida da contribuinte individual e do contribuinte facultativo. Portanto, ela não precisa se programar ao ponto de ter estes recolhimentos, né? Mas para contribuinte individual e contribuinte facultativa, né, ou até mesmo para aquela que vinha exercendo uma atividade remunerada, depois por muito tempo deixou de contribuir, ela não perde os seus recolhimentos pela ausência de contribuições, mas ela perde sua condição de segurado. E para recuperar essa condição de segurado, o artigo 27A diz que ela tem que contribuir metade da carência exigida para o benefício. Se neste caso eu disse que a carência é 10 meses, ela tem que ter no mínimo 5 contribuições antes do parto. E para isso, novamente, a contribuição trimestral pode ser extremamente importante na hora da concessão do benefício, porque se ela vinha efetuando 2 recolhimentos, isso já lá próximo à data do parto, e aí ela vê que ela mesmo contribuindo nos próximos meses não vai atingir os 5, ela, se estiver dentro do prazo do trimestre civil, ela pode efetuar uma contribuição trimestral, que logo ela pagará 3 contribuições de uma única vez, e 3 contribuições eu digo, bom, se ela paga 11%, que é 133,32, é este valor vezes 3. Ela vai pagar em uma única vez e aí vai somar 5 contribuições que ela precisa para obter a concessão do benefício de salário maternidade. Então veja o quanto é importante fazer o recolhimento trimestral nestas hipóteses. Essas hipóteses podem salvar a segurada de obter aí, 120 dias o pagamento, que dá praticamente 4 parcelas do benefício, que são 1.212 por mês, importantíssimo para ela que vai se afastar da sua atividade de trabalho para se dedicar exclusivamente à criança, após o parto. Gostou dessa informação? Então te inscreve no canal Imersão Previdenciária, ativa o sininho, compartilha essa informação com as pessoas que você conhece. É muito importante porque a desinformação gera prejuízo. Um abraço.